Edital é uma forma de captar recursos para realizar projetos desse setor. Alguns exigem aprovação prévia em lei de incentivo fiscal, enquanto outros não. E para você ter sucesso, é fundamental que conheça e siga as regras de cada um, além de fazer com que o seu projeto se destaque. Há basicamente dois tipos de editais, os públicos e os privados. Os públicos são os que são pelos governos municipal, estadual e federal, enquanto os editais privados são fornecidos pela iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos. Como captar os recursos do seu projeto cultural? Para a execução de projetos culturais, existem em nível federal 3 alternativas por meio de recursos públicos para a prospecção dessas verbas. Uma por meio de recursos de Orçamento Geral da União, OGU, via Ministério da Cultura e suas autarquias. Por meio de emendas parlamentares, via deputados federais e senadores brasileiros, por meio de renúncia fiscal, a Lei 8.313 de 91, mais conhecida como Lei Rouanet, que institui políticas públicas para a cultura nacional, como o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. O nome oficial é Lei Federal de Incentivo à Cultura, número 8.313 de 1991, mais popularmente levou o nome do secretário cultural da época, que era o Sérgio Paulo Rouanet. A lei ela permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o programa de imposto de renda ao financiamento de obras artísticas. No caso das pessoas, há um limite de 6%, das pessoas físicas, há um limite de 6% sobre o imposto de renda, enquanto no caso de empresas, o limite é de 4%. E é do interesse dessas empresas e indivíduos que se originam boa parte dos fundos para financiar as artes e a cultura em geral em nosso país. Ou seja, por mais que o projeto ele tenha que passar pelo crivo do Ministério da Cidadania, que era o antigo Ministério da Cultura, quem decide investir nele é a empresa ou o cidadão. Desde 1993, estima-se que com a ajuda da lei tenham sido injetados 50 bilhões nesse meio, com mais de 27 mil projetos. E como funciona a Lei Rouanet? Mitos existentes sobre a Lei Rouanet têm origem no desconhecimento geral sobre as suas regras. Os passos para o funcionamento do processo de captação de recursos são: inscrição. Primeiro, o artista ele inscreve a sua produção no sistema do Sistema de Apoio à Lei de Incentivo à Cultura. Podem ser exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural. O responsável pelo projeto ele precisa explicar sobre o que se trata, a contrapartida que oferece para o público e apresentar seu plano, o qual resumidamente deve trazer a parte conceitual e a orçamentária da avaliação. Com a inscrição aprovada, tem início o processo de avaliação, ou seja, depois de verificar se a inscrição atende aos requisitos da lei, é analisado o mérito do pedido. Então, para avaliar se ele faz jus ao financiamento. O projeto ele será analisado por um parecerista, que deve ser um especialista da área referida,
e ele irá dar a sua aprovação ou interferir o seu pedido. Contudo, como o nome indica, ele é um parecer e não a decisão final. E quem bate o martelo, na verdade, é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o CNIC, que conta com representantes do grupo artísticos, empresariado, sociedade civil e Estado. Em reunião, seus membros julgam o pedido como procedente ou não. Busca por parceiros. Então, depois de ter a inscrição e o projeto aprovado, o produtor cultural que deseja ter acesso aos recursos da Lei Rouanet, ele precisa encontrar os parceiros interessados, que são também os chamados de apoiadores. E como já explicado, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas que trocam valores devidos à Receita Federal no imposto de renda para financiar atividades artísticas. Da execução. Garantidos os parceiros e, por consequência, os recursos para seu evento cultural, é aberto um prazo de 12 meses para que o projeto ele seja executado de acordo com o seu planejamento. Lembrando que é necessário que haja uma contrapartida ao público, como um percentual de ingressos com desconto ou sessões gratuitas. Prestação de contas. Para concluir o processo, é preciso informar ao governo federal como e onde o dinheiro foi gastado. Então, planilha de custos e notas fiscais são alguns dos documentos utilizados na prestação de contas. É imprescindível provar que o projeto foi realizado e que os recursos foram empregados nele. Então, seja por produção musical, tem as obras audiovisuais, tem as festas populares e as mais variadas manifestações artísticas. E a cultura é um grande gerador de empregos, renda e conhecimento. E além disso, no artigo 215 da nossa vigente Constituição está escrito que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Neste contexto, entra a Lei Rouanet. A importância dela é clara, assim como seu objetivo, que é fomentar a cultura no país. Captação de recursos. Os recursos são todos os bens, insumos e serviços utilizados na realização das atividades do projeto. Equipamentos, suprimentos, salários da equipe, benefícios trabalhistas dos funcionários, viagens, consultores externos e por aí vai. E captar, ele significa reunir todos os tipos de recursos necessários para viabilizar o projeto. Verba, produtos, serviços, trabalhos voluntários, entre outros. Fontes de captação de recursos. Uma das maiores preocupações dos gestores de projetos culturais normalmente é sobre como e onde captar recursos. O primeiro passo é entender e identificar quais são os possíveis fontes de recursos disponíveis para os projetos culturais. E o ideal é combinar diversas fontes, evitando que o seu projeto dependa apenas de uma delas. Segue alguns descritivos das principais fontes a serem buscadas. 1. Governo. O investimento do poder público em cultura
pode ser feito pela instância federal, estadual ou municipal. E cada uma delas tem mecanismos próprios de atuação. A forma mais simples de o governo investir cultura é quando ele mesmo abre um concurso ou um edital para inscrição de projetos e premia aquele que obtém a melhor avaliação com destinação direta de recursos. E nesse caso, o governo ele tem a chance de estabelecer já no concurso os critérios de avaliação que julga mais importantes e assim direcionar o investimento para o interesse público. Então é bom ficar sempre atento aos concursos e editais. Eles costumam ser divulgados nos grandes jornais, mas você também pode pesquisar nos sites das secretarias de cultura do estado ou do município onde você está. E se der uma busca, tem alguns sites que informam alguns concursos também, alguns editais também. Outra forma de investimento governamental bastante comum é a formação de convênios com organizações da sociedade civil. Isso acontece quando o poder público entende que alguma organização civil é capaz de exercer determinada função ou executar determinada ação de interesse coletivo. E ele repassa a verba a essa organização para que ela realize o trabalho. E para formar um convênio, você precisa pertencer a uma organização e deve procurar os órgãos públicos do seu município, tais como a Secretaria de Cultura, a de Educação e o Conselho Tutelar. A terceira forma de investimento público em cultura se dá por meio das leis de incentivo. Trata-se de uma legislação que permite que pessoas físicas e jurídicas repassam um percentual do seu imposto devido a projetos culturais que julguem interessantes. Assim, parte do que seria pago ao governo é destinado diretamente aos projetos sem intermediação. A lei de incentivo de maior amplitude no país é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ou Lei Rouanet. E essa lei permite que as empresas financiem até 100% do valor dos projetos selecionados, com até 4% do imposto de renda devido à União. No entanto, a fim de garantir a qualidade dos projetos beneficiados, só podem receber esses recursos projetos previamente aprovados por uma comissão técnica instituída. Para isso, o primeiro passo é inscrevê-los nos programas de incentivos disponíveis e obter autorização para captação. Informe-se a respeito nos sites das secretarias municipais e estaduais de onde estiver localizado. O segundo passo é apresentar o projeto para pessoas físicas e jurídicas que possam repassar o projeto parte do imposto devido. Segundo, indivíduos. Uma fonte possível de captação de recursos são os próprios indivíduos. Segundo a pesquisa realizada em 99, 50% da população atual no Brasil faz doações individuais a instituições e projetos que considera relevantes. 21% doa dinheiro, 29% doa apenas bens, em sua maioria alimentos. Um outro estudo nos mostra que no mundo, em média, 14% da verba total de uma organização sem fins lucrativos provém de doações individuais. Assim, o contribuinte individual é um doador importante e sua motivação está relacionada à missão de projeto, a causa que ele defende. Muitas pessoas doam apenas quando solicitadas, outras doam anualmente.
e ainda quem doe heranças e patrimônios inteiros. O importante para conseguir doadores é encontrar pessoas que se identificam com a causa do projeto e convencê-las de que se trata de um bom projeto. Então, valorize e agradeça cada doação, mostrando ao doador que ele é um importante parceiro nas ações. Divulgue metas e resultados, mostrando que o dinheiro foi bem aplicado e qual foi o retorno do investimento. Assim, ele terá motivação para investir novamente. E por fim, peça para os investidores fiéis ajudarem a obter novos doadores. E o testemunho deles vale muito. Outra fonte de captação bastante comum é o patrocínio empresarial. Muitas empresas patrocinam projetos por meio de financiamento direto ou permuta. Permuta é uma forma de apoio em que a empresa não fornece dinheiro, mas sim produtos ou serviços em troca de visibilidade para sua marca no projeto. Uma tecelagem, por exemplo, ela pode oferecer tecidos para o figurino de uma peça e em contrapartida ter o seu nome no material de divulgação. Ou uma gráfica que oferece a impressão de convites em troca de ter sua marca exibida ao lado do palco em uma apresentação de música. O financiamento direto é quando a empresa investe dinheiro no projeto e o realizador pode geri-lo conforme o planejado, comprando de terceiros os produtos e serviços necessários. O financiamento direto também se dá em troca de visibilidade para a marca e outras contrapartidas que podem ser acordadas entre ambas as partes. O patrocinador empresarial, ele pode ser feito com seus recursos próprios, quando a empresa destina parte do seu orçamento ao apoio de projetos, ou incentivados, que é quando os recursos são provenientes de parte do imposto devido, o que é viabilizado pelas leis de incentivo. E para a destinação de recursos incentivados, é necessário que o projeto tenha sido autorizado a captar recursos pelo governo, que é a que a gente já falou, que é a Lei Rouanet. Contrapartidas. Quando levar um projeto a uma empresa, é fundamental apresentar um plano de contrapartidas. E contrapartida é aquilo que o projeto oferece à empresa em troca do patrocínio. E as contrapartidas, elas vão desde a exposição da marca em materiais de comunicação ou até uma cota de ingressos para apresentações, ou um espaço exclusivo para vendas de produto em um evento. O grande objetivo de um plano de contrapartidas é apresentar ao patrocinador a visibilidade e as oportunidades de comunicação e relacionamento que o projeto pode oferecer a ele. E para isso, o ideal é identificar e avaliar todas as ações de peças de comunicação em que o nome do patrocinador poderá aparecer, assim como a possibilidade que ele terá de se beneficiar a partir do projeto patrocinado. Seja convidando clientes e funcionários para a participação, ou seja, promovendo parte do evento dentro da empresa e assim por diante. A marca sempre deve estar em destaque para que o patrocinador se sinta atraído pela contrapartida. Um conjunto de contrapartidas deve estar sempre associada a uma cota de patrocínio.
Plano de cotas. Uma das perguntas que você pode ouvir na sua apresentação de seu projeto a uma empresa é: quais são as cotas de patrocínio prevista e quais os valores e contrapartidas previstos em cada uma delas? E o que é uma cota de patrocínio? Quando o projeto pretende ter mais de um patrocinador, é preciso regulamentar a participação que cada um deles terá no projeto. Isso deve ser diretamente proporcional ao valor do patrocínio. Quanto maiores os recursos disponibilizados, maiores devem ser as contrapartidas. Marcas que investem mais devem ter benefícios maiores. A delimitação e a valoração de um conjunto de contrapartidas compõem o que se chama de cota de patrocínio. Então, costuma ser uma grande preocupação das empresas que logo na proposta de patrocínio fique claro qual o montante que devem investir e as alternativas possíveis para os benefícios, ao porte da empresa e ao grau de interesse dela no patrocínio. Algumas delas, por exemplo, sempre exigem ser as patrocinadoras principais de um projeto. E antes de fazer uma abordagem, procure descobrir como a empresa se comporta em relação ao patrocínio. Não se deve mostrar todas as opções de cota, mas sim a cota que seja mais adequada àquela empresa. Ter um plano de cotas também ajuda os realizadores. De início, permite que se planeje o número de patrocinadores necessários para a execução do projeto e garante também que o projeto não dependa de um único patrocinador, pois caso algum deles desista, existem outros patrocinadores e eventualmente você poderá até reverter a cota abandonada. Para montar o seu plano, faça contas e simulações até chegar à melhor definição. Perguntas que podem orientar a elaboração de um plano de cotas. Será que uma única marca pode investir todo o montante necessário ao projeto? Ou é necessário mais de um patrocinador? Quantos patrocinadores são necessários? Quanto cada patrocinador pode investir? Dentre os possíveis patrocinadores, algum tem maior poder de investimento? Quanto ele poderia investir? Para cada cota criada, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas? Como diferenciar na comunicação do projeto as diferentes marcas patrocinadoras e as diferentes cotas? Formulário de inscrição. Muitas empresas, principalmente aquelas que realizaram seleção pública, exigem um formato padrão para apresentação de projetos. Isso se dá por meio de um formulário e, nesse caso, você não terá a chance de defender seu projeto presencialmente. E quando isso acontecer, redobre a atenção com a redação e a adequação do projeto ao foco da empresa. Então, leia o formulário antes de preencher e certifique-se de que você compreendeu exatamente o que cada campo solicita e, em cada dúvida, não hesite em contatar o serviço de suporte da empresa. E só depois comece a preenchê-la de forma técnica, sucinta e objetiva. Não seja repetitivo, enaltecedor das ações do patrocinador. Incentivos fiscais, legislações federal, estatuais e municipais. Como vimos, uma das formas de financiamento público à cultura são as leis de incentivo. Porém, trata-se de uma forma peculiar, pois quem escolhe o projeto a ser patrocinado é a empresa
ou a pessoa que destinará os recursos. O projeto ele passa por 2 tipos de avaliação. Pelo órgão público, Ministério, pelo órgão público, secretarias que autorizam o projeto que capite recursos, e pela fonte patrocinadora, que é a empresa ou pessoa física que destinará ao projeto parte do seu imposto devido. E como se dá o processo de aprovação nos órgãos públicos? Existem leis de incentivo fiscal em município, estado e na federação, e você deve procurar se informar sobre todas elas a fim de compreender qual podem beneficiar o seu projeto e os procedimentos requeridos para que isso aconteça. As leis municipais se referem à isenção de impostos arrecadados pelas prefeituras, como o ISS e o IPTU, por exemplo. Normalmente são voltadas a projetos que atuam em âmbito municipal e que trazem algum benefício à cultura local. As leis estaduais, normalmente, elas atuam sobre o ICMS e as ações que valorizam a cultura da região ou que projetam o estado para outras regiões do país. Por exemplo, são diretrizes adotadas em alguns estados. Já as leis federais mais utilizadas, elas destinam-se a projetos de relevância nacional e que atendam às principais demandas culturais da população brasileira como um todo. Algumas discussões sobre Lei Rouanet, para citar os museus e eventos diversos viabilizados pela Lei Rouanet. O Museu de Artes de São Paulo, o MASP, ele é campeão em captação em 2018. A Pinacoteca de São Paulo, a Festa Literária Internacional de Paraty e a Mostra Internacional de Cinema têm o apoio da legislação para sua própria existência e relevância. Mas, em sua essência, a Lei Rouanet é importante por viabilizar o trabalho de pequenos produtores culturais. E isso fica mais claro a partir das mudanças que ela sofreu. Trata-se de um instrumento perfeito? Evidente que não. Há falhas, vícios e casos de mau uso, mas nem por isso acabar com a Lei Rouanet ela se mostra o melhor caminho. Não sem um substituto que possa financiar a cultura de uma forma inteligente, sem afetar os combalitos cofres públicos brasileiros. Afinal, um país sem cultura não é um país desenvolvido. Bom, pessoal, esse vídeo ele tem um parte 2. Então, se você quiser acompanhar, espere o próximo vídeo. Até uma próxima, muito obrigada.